Muito bem, galera. Vamos fazer a nossa aula sobre o sistema endócrino. Como nós estávamos falando, o sistema endócrino, ele é o que controla as atividades desenvolvidas em nosso corpo. Então, ele é um sistema de controle, tá? Diferente do sistema nervoso, obrigada pela ajuda, diferente do sistema nervoso, mas ele é um sistema de controle. E ele controla coisas como foi o que foi mencionado aqui, o nosso crescimento, por exemplo, né? Nossas características femininas ou masculinas também são controladas pelo sistema endócrino. Ele é formado por essas glândulas que vocês estão vendo. A hipófise aqui na cabeça, a tireoide aqui no seu pescoço, tá? A suprarrenal, que é acima do seu rim, a testículo ou ovário aqui na parte genital masculina ou feminina, porque são diferentes. A única coisa que é diferente entre o homem e a mulher é essa glândula aqui, a testículo ou ovário. Vamos ver a característica de cada uma delas, tá bom? Cada glândula, ela tem essas substânciazinhas aqui, ilustrativas, né? Chamadas de hormônios. Os hormônios, eles são responsáveis por desempenhar algumas funções em nosso corpo. Os hormônios, eles são químicas. E essas químicas, elas têm funções específicas. Nós vamos falar sobre cada uma. Então, o hormônio sai da sua glândula secretora, como uma daquelas que vocês viram aqui, e vai para as glândulas alvos, as glândulas que elas querem atingir. Então, isso tudo acontece por meio do sangue, tá bom? Os hormônios são liberados na corrente sanguínea e acabam atingindo as glândulas que elas querem atingir. A principal glândula do nosso corpo, a principal glândula endócrina é chamada de hipófise, é aquela que fica lá na cabeça. Olha aqui, tá vendo o tamanhozinho dela? Em tela de aumento aqui, ó, a hipófise é só esse pedacinho pequeno aqui, porque essa outra parte grandona aqui é o hipotálamo, onde ela fica localizada. E ela é responsável, galera, dentre outras funções, porque ela controla todas as demais glândulas, mas uma das principais funções da hipófise é controlar o seu crescimento. Olha essa imagem aqui. Esse cara que vocês estão vendo aqui, o nome dele é Robert Howard. Robert Howard, ele tinha um tumor no cérebro, bem lá na glândula hipófise, que fez com que ele crescesse demais. O cérebro não conseguia controlar a produção do hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento é o deixa eu ver aqui se eu acho o nome dele, é o HG, ó, aqui em cima, né? O GH, perdão, tá vendo? Então, o GH desse homem era muito alto, ele produzia muito. Esse cara que vocês estão vendo aqui, ó, é o irmão dele. E no seu livro, na página 154, tem ele aí perto do pai dele. Olha o tamanhozinho dele aí, em relação ao pai dele. Tá vendo? O pai dele é um adulto. Não é que o pai dele era pequeno. Ele que cresceu demais. Para vocês terem uma ideia, quando ele tinha 5 anos, ele já era maior que eu. Com 5 anos, ele era do meu tamanho. Com 1,63 m. Então, pra ele entrar no carro, ele tem que ir deitado. Eu acho que nem deitado de cabeça. Isso. Ele não dava de carro, não. Ele dava... Quando ele tinha a sua idade de 10 anos, ele já tinha 2 metros de altura. O tio, eu acho que ele pegou os meus hormônios. Então era mais alto do que o gigante Golias. Aqui, ó. Essa mulher. Oxi. Vamos trancar Oxi, ele tinha alguma doença. Ele tinha um tumor do cérebro, na pituitária, na hipófise. Essa mulher aqui é a mulher dele, ó. E aqui, nessa foto, pronto? Nessa foto, ele está com 20 anos. O Robert, ele morreu com 22 anos por causa desse tumor na hipófise. E quando ele morreu, aos 22 anos, ele tinha 2,74 m. Então, ele era muito grande. Então, veja que foi um desequilíbrio do hormônio do crescimento produzido na glândula hipófise que fica aqui no cérebro. O contrário
do excesso de produção do hormônio de crescimento é a pouca produção. E a pouca produção gera uma doença chamada de nanismo. Você pode até escrever aí no seu livro, pode pegar o seu lápis e escrever aí, na página 154, questão 10. Né? O que pode acontecer com uma pessoa se a hipófise deixar de produzir o hormônio do crescimento? Vai acontecer isso aqui, ó. Uma doença chamada nanismo. Ou seja, as pessoas vão ficar anãs, pequenas. E para um homem ser considerado um anão, veja que nós temos aqui 2 homens. Esse tem nanismo, esse não tem. Por que que nós sabemos que esse homem tem nanismo? Porque tem homem que é mais alto. Para ele ser considerado anão, um homem adulto tem que ter menos de 1,40 m, tá? Então, abaixo de 1,40 m é chamado de nanismo, uma doença por causa da baixa produção do hormônio do crescimento. E uma mulher, para ela ser considerada anã, ou para ela ter o nanismo, ela tem que ter abaixo de 1,35 m. Adulta, não estamos falando de criança, nem de adolescente. Adulto, tá bom? Existem hormônios artificiais que ajudam no desenvolvimento do tamanho, mas nada melhor do que a hipófise produzir o seu hormônio de forma e na quantidade correta. Então, veja aqui o nanismo, tá? A doença provocada pela pouca produção do hormônio do crescimento na glândula hipófise que fica na cabeça. Nessa imagem aqui, galera, vocês estão vendo a glândula tireoide, é a do pescoço. Olha ela aqui no desenho. Nesse caso aqui, nós temos 2 glândulas tireoide. Uma está no tamanho basicamente normal e a outra está bem aumentada. Eu coloquei essa imagem aqui porque ela está relacionada com 2 doenças que acontecem na tireoide. Inclusive, eu tenho uma dessas doenças. Eu tenho essa aqui, ó, a hipertireoidismo. É muito comum. O hipertireoidismo é quando a minha glândula, no caso a minha, ela produz muito hormônio, muito, ela trabalha demais. E isso faz com que eu precise tomar remédio para ela diminuir a produção exagerada de hormônio. Quando a minha glândula... Tia, como é que é a sua? Quando ela não está controlada, ela produz muito hormônio. E isso faz eu perder peso, faz os meus olhos ficarem arregalados, igual dessa mulher aqui, ó, na foto. Faz eu ter muito suor e faz a minha glândula ficar alterada assim, ó. Só que agora a minha glândula está tranquila. É uma doença que não tem cura, viu, galera? O hipertireoidismo. Ela não tem cura. Mas ela é controlada. Mas tem tratamento, né, tia? Ela é controlada pelos remédios, tá bom? Mas tem medicamento para não levar a doença a ser muito grave, né? Isso. Tem uma doença contrária dessa minha, que é chamada do hipo. O hipotireoidismo é quando a glândula produz pouco hormônio. Quando ela produz pouco, o cabelo fica seco, a pessoa fica muito irritada, qualquer coisa perde a paciência, fica cansada, só tem vontade de dormir. Eu conheço muita gente que tem o hipotireoidismo. A pele fica seca, a pessoa engorda, viu, galera? A maioria dos que tem hipotireoidismo engorda. Essas 2 doenças que eu dei um exemplo aqui é quando a tireoide produz pouco ou muito hormônio. O que acontece? A tireoide, ela que fica localizada no pescoço, ela controla a pressão sanguínea e o ritmo do seu coração. O fato dele bater muito rápido ou bater normal, tudo isso é responsável pelo controle da glândula tireoide. Nós temos também, galera, uma outra glândula aqui no nosso... Ai, não estou conseguindo passar. Espera aí, galera. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Não consegui. Então, deixa eu voltar aqui. Aqui, acho que agora vai. Deixa eu ver. É isso mesmo que acontece quando a gente está fazendo ao vivo, viu, galera? Não liga não, que
que nós já estamos acostumados, né? Então, galera, quando uma outra glândula que nós temos, além da hipófise, é essa aqui, ó, a suprarrenal. Essa glândula suprarrenal, ela fica, são duas, e ela fica coladinha nos seus rins. Lembra dos rins que a gente estudou poucos dias atrás, do sistema excretor? Em cima dela tem as duas glândulas, a suprarrenal. Quando você está estressado demais, cansado, nervoso, a glândula suprarrenal é quem está trabalhando nesse sentido. Olha ela aqui. E sabe quando você toma um susto muito grande, que você sai correndo ou reage? Então, é essa glândula que faz isso. Ela libera um hormônio chamado de adrenalina. E a adrenalina faz você ficar assim, ligadão, sabe? Preparado para reagir. De bom ou de ruim. Tá bom? De bom ou de ruim. Na sua imagem, tem até aí na página 155 a foto de um cara apostando a corrida, né? Ah, bora correr, bora! Aí, de repente, o cachorro começa a perseguir um deles. E olha como ele correu mais rápido ainda. Quem deu essa força para ele correr mais rápido? Foi a adrenalina, liberada pela suprarrenal, que fica em cima dos seus rins. Interessante, né? Legal. Essa outra glândula que vocês estão vendo na foto aqui é o pâncreas. O pâncreas, ele fica aqui na sua barriga, tá? Atrás do seu intestino. Lembra que a gente tem o intestino grosso, intestino delgado, que é o fino? Então, fica atrás do e ele mede cerca de 15 centímetros. Você pode pegar na régua e depois e medir. 15 centímetros é mais ou menos isso aqui. É uma glândula até grande. Ela é dividida em... Ela tem cabeça... Ela tem a cabeça, a parte do meio e a cauda. E essa glândula aqui, o pâncreas, tem duas funções importantes. E vocês vão identificar agora quais são. Parece o símbolo da Lacoste. Onde vocês estão onde? Parece Nós estamos na página 156. O pâncreas, galera, ele libera o suco pancreático. Vocês viram isso aqui na aula do sistema digestório. Ela é uma glândula anexa do sistema digestório. Pois é, na hora de fazer. Pronto? Vamos mudar o áudio. E o pâncreas, além dela controlar o suco pancreático, o pâncreas também controla, galera, a insulina, que é aquele hormônio que, se for liberado demais no nosso corpo, pode provocar a diabetes. Né? Quem provoca a diabetes não é a insulina, é a glicose, o excesso de açúcar. Mas a insulina, ela faz o controle da glicose. Entendeu? Então, esse hormônio chamado insulina, ele controla o excesso de sangue. Diabetes. No seu livro aí, inclusive, lá na parte de baixo do seu livro, está falando que existe 2 tipos de diabetes. A diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Na idade de vocês aí, 10, 11 anos, pode acontecer a diabetes tipo 1, que é aquela diabetes que acontece na primeira infância, na primeira infância não, na parte inicial da sua vida. Caso você não desenvolva diabetes agora, você pode desenvolver ela na parte adulta, na questão adulta, aí já vai ser diabetes tipo 2, que é uma diabetes tardia, chamada de diabetes tardia. Quem controla isso aí, galera, é o pâncreas. É ele que libera a insulina, que controla o açúcar que entra no seu sangue ou que deixa de entrar. Então, quando você for comer besteira, tenha pena do seu pâncreas, porque ele vai ter que produzir muita insulina e quando você crescer e se tornar um adulto, você pode ficar doente, porque na sua infância você fez o seu pâncreas trabalhar demais, né? E qualquer um que trabalha demais, pifa. Tia, você devia ter falado dessa aula, essa devia ter sido a primeira aula, porque eu acabei de comer esse potinho inteiro aqui de bolo. Pois é, tá lascado então. Na página 157. Eu tô muito lascado. Ô, tia, Abre aí na acabei de ganhar bolos e doces. Eu vou comer tudo hoje. Na página 157 tem a questão 11, nós vamos fazer aqui agora.
A questão 11 pede para você relacionar as colunas. E eu vou perguntar e vocês vão me responder. Qual é o hormônio liberado no sangue quando você está em momento de tensão? Qual é o nome do hormônio? Que página de Adrenalina. Adrenalina. Isso, adrenalina. Página 157. Coloca aí letra C, adrenalina. Parabéns, produzido na suprarrenal. 10 pontos para vocês. Qual é o hormônio que produz a insulina? A glândula que produz a insulina. Pâncreas. Excelente! O pâncreas, acabamos de ver. Olha o desenho dele aqui. Né? O pâncreas. Coloca aí letra A. Qual é a substância que controla os níveis de açúcar no sangue? Qual o nome da substância? Excelente! Você acabou de ver isso aqui. Coloca aí letra D, insulina. Qual é o hormônio que está relacionado ao bem-estar? Endorfina. Ela falou endorfina. Endorfina, galera, eu não falei, mas a endorfina ela é produzida no cérebro, na hipófise, tá? Tem aqui um quadro falando sobre isso. O hormônio da felicidade aqui em cima, produzido na hipófise. E por último, qual é a glândula localizada acima do rim? Suprarrenal. Suprarrenal, excelente. A sequência correta ficou o quê? Se a aula vai acabar, que horas? C-A-D-E-B. C-A-D-E-B. E C-A-D-E-B. para finalizar, galera, A sequência é cadente. glândulas sexuais. Todos nós temos. Diferentes nos homens e nas mulheres. Os homens têm a glândula sexual chamada de testículo. Desliga o áudio, por favor. E as mulheres têm a glândula sexual chamada ovários. Muito bem. A glândula sexual masculina, que são os testículos, tem aqui dessa imagem mostrando algumas funções. Principal função do testículo, galera, é produzir a testosterona. A testosterona é o hormônio que transforma o menino em homem. Existe uma diferença de menino para homem? Sim. Por exemplo, quando o menino está se transformando em homem, vai crescer seus músculos vão se desenvolver e fortalecer. A voz do homem vai mudar, tem que mudar, tá? E começa a aparecer pelos no corpo, no rosto, que é a barba, né? Às vezes aumenta o pelo dos braços, das pernas. Definir. Isso tudo, quem provoca é a testosterona. Ela é aqui, ó, dentro das suas bolinhas, que vocês chamam de bolinhas, né? Na verdade, não é bolinha, é testículo, tá bom? Então, cuide bem dos seus testículos, senão você não vai virar homem. Não vai em lugar nenhum. Ai, tia, você fala isso logo pra mim que minha prima pisoteou hoje. Pois é, eu tô falando, cuidado. E, galera, as meninas fica na barriga, né, na região bem de baixo da barriga, chamada de ovário. Os ovários ficam perto do útero, mas não é o útero, é o ovário mesmo. Essas duas bolinhas pequenininhas aqui, vocês têm dois, viu, meninas? Um do lado esquerdo e um do lado direito. Esse ovário, olha a parte de dentro dele aqui. Esse ovário, ele produz dois hormônios, meninas. Um chamado de estrógeno e o outro chamado de progesterona. Trabalha mais do que a dos meninos, né? O estrógeno é o hormônio que vai deixar você com cara de mulher, porque você, por enquanto, é uma menina. Mas para você ficar parecido com uma mulher, é o estrógeno que vai trabalhar. Esse estrógeno aqui vai fazer os seus seios crescerem. Claro que está muito relacionado com genética. Tem mulheres que têm os peitos maiores, tem outras que têm os seios menores. Não tem nada a ver, não importa o tamanho, mas ele tem que crescer, né? Então, o estrógeno é responsável por crescer os seios. Também é responsável por você ficar com os quadris mais largos, tá? E o outro hormônio, que é o progesterona, que é outro hormônio produzido aqui no ovário, é o hormônio que faz com que o seu corpo fique preparado para você ter um bebê, um filho. Esse hormônio aqui, o progesterona, vai fazer você ovular. Só acontece a produção da progesterona quando a menina menstrua. E nós vamos trabalhar sobre tudo isso na nossa próxima aula, tá? Nós vamos aprofundar o conhecimento na nossa próxima aula.
Aqui mesmo, hoje, o objetivo era só para você ter conhecimento da importância de cuidar do seu sistema endócrino, porque é